Graça e paz, nesta manhã, 29 de outubro de 24, você que me ouve nesta manhã, é propriedade exclusiva de Deus, você é um abençoado, é um mais que vencedor, você nasceu da água e do Espírito, você tem o batismo da cruz, Romanos capítulo 6, 3 e 4, para que você entendesse que depois da cruz, você teve que morrer para o mundo secular e para o mundo religioso, para viver para Cristo, onde aqui você tem que servir o outro, aquele que ressuscitou após a morte, para darmos fruto para Deus. Romanos capítulo 7, versículo 4. Tendo esse conhecimento aqui, você recebeu o Evangelho no teu coração, onde você tem um amor, tem um perdão, tem um Espírito Santo. Aí você recebeu o Pai do Espírito. Romanos 14, 17, onde você aqui entrou e sentou, e Deus falou com você, e fala nesta manhã, que te ama e nunca mais te abandona. Graças a Deus, obrigado, Senhor. Então, meu amado, apóstolo Paulo, né? Ele foi designado aos gentios, né? Muitos não querem entender, não querem aceitar, mas tem que dar mão palmatória, que ele tem um testemunho a dar para entender o evangelho que Deus deu a ele. No caminho de Damasco, Atos 26:18, Paulo, você é para mim um instrumento que eu lhe envio para o gentio, para que tire o meu povo que estão em trevas para a minha maravilhosa luz. Colossenses 1:13, ele transportou você, tirou você das trevas para a luz, tá? Então aqui é o novo céu e nova terra, onde você consegue discernir a palavra em espírito e verdade. Em Romanos capítulo 1, versículo 1, ali Paulo foi separado para o evangelho que Deus deu a ele. E 2,16 de Romanos, ele falou, no dia que Deus julgar em Cristo Jesus, né, em conformidade com o meu evangelho, né? Então ali confirmou que o evangelho era dele e Deus deu para ele. Então aqui está. Quando ele chega, né, e prega aos Coríntios, prega aos Gálatas, prega aos Romanos, ele vem discernindo a palavra de Deus, o Espírito de verdade, para aqueles que lá estavam com ele. Hoje aqui, quem está conosco aqui é o Espírito Santo, é o próprio Deus. Por isso é um só Deus, uma só fé e um só batismo, que é Efésios, capítulo 4, versículo 5. Então aqui está, capítulo 11, versículo 1 ao 5, né, de 2 Coríntios. Quisera eu me suportasse um pouco mais na minha loucura. Suportar-me, pois. 2. Por quê? Zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vós, né, apresentar como virgem para um só esposo, que é Cristo. Hoje ele casou com a igreja, fez de você a igreja gloriosa, formosa, sem ruga, sem mancha e sem defeito. Efésios capítulo 5, 6 e 7. Então não tem quem possa condenar você, porque nenhuma condenação é para você, porque você está em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 1. Então aqui está o 3. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente. Então eles querem corromper a nossa mente, nos trazendo uma palavra de mentira, de inverdade. Não, a verdade de Jesus. Conhecer a verdade e ela vos libertará. João 8,32. Então, antes da cruz, te libertou da religião e te libertou do mundo secular, para que você entendesse Jesus Cristo no teu coração. 4. Se na verdade, vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, qual o Jesus que Paulo pregava? Jesus Cristo ressuscitado, o Evangelho da graça, da verdade no coração. Ele pregava a graça pura de Deus para o nosso coração. Ou se aceitar espírito diferente que não tens recebido, o evangelho diferente que não tens abraçado, a esse de boa mente ou tolerais. Hoje você, tendo a mente de Cristo, 1 Coríntios 2,16, eu tenho que tolerar o meu irmão da Assembleia, da Batista, da Universal, mas muitos não suportam aquilo que eu aqui falo, porque eu aqui falo a verdade. Paulo falar a verdade, ele consegue muitos inimigos, porque a verdade dói, a verdade machuca, porque você aqui não pode ser condenado por ninguém. Jesus te absolveu, tá? Você está absolvido porque na cruz a absolvição aconteceu. Quando ele trouxe o juízo para o judeu, a transgressão da lei e a graça para você e para mim, para crer somente nele, em espírito e em verdade.
5. Por quê? Suponho em nada ter sido inferior, tá vendo? Suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. Que apóstolos eram aqueles? Esses que aqui está falando. Pedro, Tiago, João e outros mais. Por quê? Paulo veio pregando a graça. E quando Paulo vem pregando a graça, ele arruma um problema. Como você vai ler, Atos 21, 21. Paulo foi obrigado a rapar a cabeça, a fazer votos com alguns que estavam lá. Por quê? Paulo tinha que mentir, que não estava debaixo da graça, que ele ainda estava pregando a lei. Só que ali o templo está de pé e Paulo tinha que ir ao templo. Mas quando o templo cai, que João escreve, Apocalipse lá, né? As 7 igrejas da Ásia, o templo ali está caindo, e aí Paulo começa a pregar a graça pura, como é que nós pregamos hoje, sem rudimento, sem fermento dos fariseus, uma graça que você vai entender o poder dentro de você. 6. Embora seja falto no falar, não o sou no conhecimento, tá vendo? No conhecimento de Deus. Hoje, o conhecimento que eu tenho aqui, muitos não vão conseguir, por quê? Não foram chamados a entrar pela porta, onde aqui eu falo, Mateus 6,5. Entre no seu quarto e ore a Deus. Fale com ele no seu quarto. Não é na congregação do pastor falando, não, lá ele não está lá, está dentro de você. Por isso ele falou, eu não entrei, eu não entro e nunca vou entrar em santuário feito mãos humanas. Está lá Atos 7,48, Atos 17,24, Hebreus 9,24. Hebreus, livro didático, transição da lei para a graça. Então, entendendo isso aqui, vamos ver aqui Filipenses, o testemunho de Paulo, aqui está escrito, 3 de Filipenses, versículo 5 em diante. Circuncidado ao 8º dia, tá vendo? Jesus também circuncidou ao 8º dia, como Paulo, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Hebreus, quanto à lei irrepreensível, fariseu, é Paulo fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. 7. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Então a gente não perde, a gente ganha. Joga tudo fora, né? O mundo secular e o religioso, para poder entrar no Cristo. Onde é que você tem que falar a verdade. O pecado não existe, foi abolido. Estamos aqui no ministério do Espírito Santo, onde aqui o que você comete com o seu corpo de carne, você vai pagar um preço. Então, por isso que o pecado jamais sai daquele que está debaixo da lei de Moisés, porque ele está sempre condenado pela palavra da lei. Aqui não, a justiça aqui te libertou, para que você vivesse, como está escrito lá, 2 Coríntios 3,17, onde há o Espírito do Senhor, aí tem que haver a liberdade em Cristo Jesus, não para que você faça libertinagem, que a graça é o evangelho de superiores promessas, que veio para o meu coração e para aquele que crê, esse amor, esse perdão. 8. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sumidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio. Então, tudo que Paulo tinha, né, antes de conhecer o Cristo, era refúgio, jogou fora, era lixo, não presta. A lei de Moisés era de condenação e de morte, não presta. Paulo teve que deixar para servir a graça. Por isso, Pedro, Tiago e João o contendiam, mas só que, segundo de Pedro 3,15, Pedro ali fala que Paulo tinha muita sabedoria, porque Deus o ensinara, mas o Espírito Santo, através da palavra que aqui está escrito, para conseguir Cristo e ser achado nele, não sendo justiça própria, tá vendo? Não justiça própria, mas a de Deus para com ele e para conosco, que procede da lei. Justiça própria é da lei, não da graça, senão a que é mediante a fé em Cristo. Então a fé é a certeza daquilo que nós esperamos. A convicção de fato que você não vê, você crê. 11:1 de Hebreus, está ali a fé. A fé não é eu tomar água após a oração. A fé não é eu comprar uma arca de Noé e trazer para minha casa. A fé não é nada disso. A fé é eu entender que a arca aqui é o Deus. E eu entrei dentro dela. Eu sentei novo céu, nova terra, onde é que ele me alimenta com palavra sólida, palavra do Espírito, da verdade, no meu coração. Ah, como é lindo louvar o meu Senhor,
meu grande amor. Ah, Jesus chegou, me ensinou o Evangelho em espírito e verdade. Ele chegou, meu grande amor. Ah, você deve entender que o Evangelho é viver Deus que é o poder. Ah, você pode todas as coisas, Deus te fortalece e jamais esse nosso Deus não te esquece. Ele é capaz de suprir todas as suas necessidades. Hoje você serve a Deus em espírito e verdade. Hoje o Espírito Santo te revela essa linda fidelidade. Meu amado irmão, Deus é fiel para com você, para comigo, para com aquele que crê. Então, se Paulo ele veio para pregar aos gentios, por que as pessoas não aceitam isso? Apesar que hoje nós não somos mais gentio, nem judeu, nem grego. Tudo agora é um só. A igreja somos todos nós. Onde aqui é uma igreja e um pastor. Então ele falou, jamais vou lançar vocês fora. Por quê? Vocês são meu filho. Aquele que o filho, né, ele estava como filho de Nazaré, né? Aquele que o pai me dá, o pai é que dá para o filho cuida e depois devolve ao pai. Por isso que ele entregou o reino ao pai. Hoje o pai está aqui dentro de nós, para que nós possamos louvar, para que possamos orar e falar de Deus, que ele veio e mora em cada coração. Esse amor e esse perdão. Graças a Deus, aqui de coração. Obrigado, Senhor. Muito obrigado.